Esse é o Big Shot Pod. Fala aí, Big Shooter, Big Chutas. MM, com Vavo Mantovani. Olá, boa tarde, meus queridos Big Shooters. E Gui Pinheiro, né? G Pinheiro é o e-mail. Olá, amigos, tudo bom com vocês? Então estamos aí, programa 78, né? Pra todo mundo que duvidou. Chegamos no 78. Que impressionante, hein, jovens? Impressionante, esse momento único. Nem citamos, na semana passada, no programa número 77, não citamos George Muresan, o jogador mais alto da história da NBA, que usou o número 77, porque tinha 7 pés e 7 polegadas, ou mesmo Luka Doncic, que também usa o número 77, atualmente na NBA. Tampouco citamos no programa 76 Shawn Bradley, o jogador de número 76, que tinha 7 pés e 6 polegadas de altura. A gente falou sobre tudo isso no programa 75, só que a gente se esqueceu de retomar depois. Estamos no 78, não existem jogadores de 7 pés e 8 polegadas na NBA, então perdemos a pauta. Falando em jogadores altos, hoje, no Instagram do grande amigo do programa, Enes Kanter, a foto que ele postou hoje no Instagram dele, ele e o homem mais alto do mundo, que é um turco, que tem 8 pés e 3 polegadas, e é muito louco, porque você vê o Enes Kanter na quadra, você sabe que ele é pivô, que ele é um jogador grande. Se você entrar na foto e não souber quem é, ele parece o baixinho, assim. Eu mostrei pra minha esposa e falei assim, ó, esse cara baixinho agora tem 2 metros e 12 de altura. Porque o outro cara, tipo, é muito, muito maior que ele, assim. 7,7 dá o quê? 2,30? 2 e... É isso? 7,7? Mas no caso, o homem mais alto do mundo ele tem 8 e 3. 8 e 3 é tipo, mano, é uns 7 metros. Mais de 2,43. 2,43 mais 7,5. 2,50 e meio. É mais suave. de 2,5. Suave. Que doideira, mano. Haja cama, Tô né? vendo a foto aqui. Estou vendo a foto aqui e realmente o Enes Kanter parece 1,80m na foto. Não é? Parece um cara normal, né? Será que ele já dormiu com o pé apoiado em algum momento? Esse amigo do Enes Kanter? No chão. Porque é impossível, né, velho? É impossível. Eu queria aproveitar o momento e falar pro nosso glorioso Guilherme Dornelles colocar uma música de parabéns. Música de parabéns, Guilherme Dornelles. O parabéns vai pra quem? Pra ele mesmo, Guilherme Dornelles, que fez aniversário domingo, dia 5 de janeiro, de julho, perdão. Janeiro, julho, é tudo uma coisa só nesse grande ano de pandemia. Mas foi aniversário dele e parabéns pra ele aí, que é nosso editor. Ele tá aí fazendo pra aqueles que duvidaram. Os grandes cancerianos do Big Shot Pod. Falando então em 5 de julho, um ano do lançamento do grande CD Sua Alegria Foi Cancelada, e 1 ano e meio de Romeu Lapenta Mantovani, que nasceu dia 5 de janeiro. Ah lá. Olha aí. E 4 anos já, Gui? Martim? Que vai fazer o Martim? 3, depois de amanhã, quinta-feira. Hoje é terça, a gente tá gravando. Quinta-feira faz 1 ano. Ou 3 anos, perdão. Então estamos aí, todos os cancerianos desse grande programa. Eu abrindo a boiada e aí vindo essa galera incrível atrás. Parabéns aí a todos nós. E, ó, já tirando da frente aqui, quem ganhou o sorteio da semana passada, que a palavra era autólise, foi o Pedro Henrique, que é Henriquewe. Então, Pedro Henrique, fala aí manda uma DM aí nas social redes do BSP, que aí a gente te manda o link para entrar num grupo secreto. E aí até o fim do programa vai ter uma palavra secreta aí para quem entrar. Mais alguma novidade aí, meninos, no geral? O ganhador da semana passada, o Neto, tá confirmado, era sim o Craque Neto, que está no grupo do Big Shot Pod All Stars agora. Craque Neto que acompanha basquete e tá lá. Isso aí, grande Craque Neto.
grande craque Neto, que fez um dos grandes comentários, né, falando que queria transar com Pablo Vittar. Achei justíssimo, pois puta gata. Ou gate, né? Não sei se... No caso, falar abertamente que gostaria de transar com outras pessoas na TV me soa um tanto estranho. Independente de ser o Pablo Vittar ou não. Que pessoa que fica comentando... Você chega na TV e fala, prazer, meu nome é Guilherme, eu gostaria de transar com fulana, tipo, né? Entendeu? Ou com fulano, né? Ou com fulane. Ou com fulano, quer dizer. Essa galera é muito sem noção. Imagina se as pessoas começassem a declarar abertamente, quero transar. Ia ser mais fácil, né? Se combinar todo mundo direitinho, né? Com respeito, com carinho, né? Ia ser tipo o crush. Lembra o crush do Orkut? Que se tu desse crush numa pessoa e essa pessoa desse crush em ti, chegava uma mensagem privada pras duas avisando. E ninguém ia ficar sabendo. E se a outra pessoa não desse, não ia ter problema nenhum. Ela não ia ficar sabendo que tu mandou, entendeu? Saudades, Orkut. Saudades. Então, acho que a gente tem mais uma coisa pra falar antes de falar de basquete, meninos. Você quer mandar uma mensagem, um recado? Já quer adiantar o momento Bubu Chacalaca aí, Ravo? Eu acho que dá pra fazer um gancho do momento Bubu Chacalaca, porque no Big Shot Pod All Stars, ontem, o Alberto, que é um dos nossos Big Shooters, ele me mandou um link de um crossword, né, de uma palavra cruzada que o site Hoops Hype fez sobre basquete, sobre NBA. A palavra cruzada, no caso, é aquela mais clássica dos Estados Unidos, né, que é um quadradão, você tem que preencher vertical e horizontal. Aqui no Brasil, normalmente a palavra cruzada é com os textinhos no meio, ocupando os quadradinhos, né? Um pouquinho diferente. Mas era uma dessas de americano. E ele me mandou o link e falou, fica uma boa ideia pra tu fazer um vídeo. E aí eu confiei nele, né? Porque aí eu perguntei, eu posso clicar nesse link agora pra ver como é? Ele falou, não clica, senão tu vai ver quais são as dicas. Aí eu não cliquei, então eu confiei nele. Eu abri um vídeo e comecei a gravar, e aí eu cliquei no link. E era uma palavra cruzada de um nível extremamente difícil, com perguntas muito difíceis. Eu não consegui completar, tinha pelo menos umas 3 ou 4 ali que eu não sabia, mesmo eu sabendo coisas que eu sabia que ninguém mais ia saber, como, por exemplo, qual é o sobrenome dos jogadores Mark e Corey? Manda aí, Gui. Mark e Corey? E Corey, Corey, C-O-R-E-Y? C-O-R-I-E. C-O-R-I-E. Maggette? Blount. Mark Blount e Corey Blount. Mark Blount. Putz, não lembraria. E Corey Blount era do Bulls ali, no período que o Jordan não jogou. Enfim, tinha umas muito difíceis. E mesmo eu sabendo coisas tipo essa, eu não consegui finalizar, porque tinha umas coisas impossíveis ali. Tipo um pivô esloveno que jogou no Toronto Raptors. Aí o nome do cara era tipo Slokar. Eu fui pesquisar, eu nunca tinha visto o cara na minha vida. Então era muito difícil. Mas então eu fiz o vídeo e eu lancei hoje no caso terça-feira de manhã, com essas palavras cruzadas da NBA. Quem quiser dar uma conferida lá. E aproveitando então o momento, já que estamos aqui, os outros vídeos dessa semana foram... eu fiz um vídeo com 10 stat lines que vocês não vão acreditar. Tipo, números bizarros que jogadores terminaram ao final de uma partida. Vou dar uma... Por exemplo, que eu coloquei no thumbnail para chamar a atenção, Will Chamberlain tem um jogo de 1 ponto, 18 rebotes e 13 assistências. E aí tu pensa, era o Will Chamberlain velho. Não, era o Will Chamberlain MVP do Philadelphia 76ers. Aí tu pensa, o cara errou vários arremessos. Não, ele foi 0 de 0 nos field goals. Existe um jogo no qual Will Chamberlain, MVP, numa temporada que em outro jogo ele chegou a fazer 68 pontos chutando 40 bolas. Ele tem um jogo de 0 de 0, 1 ponto, de lance livre, obviamente, 18 rebotes e 3 assistências. Desconheço as circunstâncias desse jogo, mas eu escolhi 10 jogos. Eu tenho certeza, o Will Chamberlain, se você for ler, ele era muito um cara movido a, tipo, duvido que você consegue fazer tal coisa. Daí ele ia lá e fazia. Eu tenho certeza que deve ter saído. Eu vou até ir atrás disso depois. Depois você me fala a data desse jogo, Vavo. Eu não encontrei, cara. Eu fui atrás e não encontrei. Mas eu vou te passar. Porque, muito possivelmente, é algo assim, alguém falou
que ele era um jogador egoísta, que ele só pensava nos pontos dele, deve ter, sabe assim, na imprensa, no jornal, saiu que ele era um jogador egoísta, ele falou, então tá, então eu vou passar um jogo inteiro sem arremessar e vou dar assistências e pegar rebotes e dar pros meus companheiros marcar. Certeza, porque ele era muito assim, tipo, ele se colocava uns desafios e aí ele ia lá e fazia, tá ligado? E não fazia sentido, porque o jogo anterior, ele arremessou, tipo, agora eu não lembro de que fazer, tipo, ele arremessou 11 bolas e fez 19 pontos. O jogo posterior a esse, ele arremessou também 11 bolas e arremessou 12 e fez 19. Na temporada ele teve média de 24,6 pontos, arremessando 17 bolas por jogo, enfim. Então parecia ser alguma coisa assim, que alguém duvidou. Ele falou, então não vou pontuar. Só que devem ter feito uma falta nele, quando já tinha estourado o limite, e ele teve que cobrar os lances livres. E aí, também que se ele errasse os dois, não ia ficar muito na cara, porque ele errar 2 lances livres era normal, mas aí ele acabou fazendo 1 ponto no jogo. Ele não tem nenhum jogo de 0 ponto, eu procurei. Esse é o jogo que ele menos pontuou. Chegou no vestiário puto da vida. Porra, não era pra ter feito ponto hoje. E, deixa eu ver que dia é hoje. E o vídeo de antes foi um vídeo que eu fiz com os quase quádruplos duplos da história da NBA, que eram só ocasiões que o jogador conseguiu um triple-double e 9 na quarta estatística. Aí tem 8 casos, tem do Drexler, tem 2 do Drexler, tem um do Olajuwon, tem um do Rick Barry, tem um do Larry Bird, enfim, casos que o cara quase chegou no quádruplo-duplo. E antes desse, eu acho que eu já falei no programa anterior, né, que é as 10 maiores enterradas da história da NBA. Esse eu acho que eu falei no anterior. Então é isso. Esses foram os vídeos da semana. Momento Boom Shakalaka antecipado. Isso. A NBA tá pra voltar aí, né? Ouso dizer. Vamos ver, porque tá indo pra Flórida, o estado com mais contágio de Covid agora, né? Tem mais contágio que muito país aí. Vamos ver o que vai acontecer. Mas tem 3 semanas aí pra voltar. E acho que tem jogadores aí que vocês estavam de olho, né, meninos? Que vocês mais querem ver nessa volta aí. Então, mandem brasa, me despeço aqui até o 79. É isso aí, então. Marcel vem com esse miguezinho de falar oi no começo do programa, embora. Então já estamos aqui criticando. Aqui, assim, desligou o telefone, a gente critica, não tem tempo ruim. Entendeu? É por isso que eu não desligo, né? É por isso que eu fico na chamada. Mas então, eu só queria... Vavo, tem a enterrada nessa lista das 10 maiores enterradas, tem a enterrada do Vince Carter em cima do Alonzo Mourning? Tem, eu botei no 10º lugar. Porque, assim, eu tava escutando um podcast há uns 10 dias atrás sobre a carreira do Vince Carter, e aí os caras estavam lembrando de algumas enterradas dele. E aí os caras iam falando e eu ia entrando no YouTube pra ver de novo, sabe? E eu nem lembrava dessa enterrada, mas é uma enterrada, tipo, absurda em cima do Alonzo Mourning. Tem gente que considera a enterrada dele em cima... Aí não é na NBA, né? É nas Olimpíadas. Mas Sim. Em cima do Frederick Weiss como a maior enterrada de todos os tempos. Tem gente que considera realmente. Quem não viu, procura aí. Vince Carter, Frederick Weiss. Weiss é W-E-I-S só. Frederick é com C mudo no final. E vê a enterrada dos Estados Unidos contra a França nas Olimpíadas de 2000, né, Vavo? Foi Sydney, né? 2000. E, enfim, dei uma olhada lá que foi bem legal. É uma baita enterrada. Mas, enfim, falando que o Marcel já deu a letra aqui... Deixa eu falar, então. Diga. Deixa eu falar as 10 enterradas, já que estamos com poucos assuntos para hoje. Manda. Abrindo aqui as 10 enterradas, então, vamos comentar. A décima colocada foi essa do Vince Carter em cima do Alonzo Mourning, New Jersey Nets e Miami Heat. Se quiserem procurar... Bom, é mais fácil olhar o meu vídeo, né, do que procurar uma por uma. Procurem as 10 maiores enterradas da história da NBA no Boom Shakalaka. Foi a 10ª, Vince Carter e Alonzo Mourning. Na 9ª colocação, eu coloquei uma... É que assim, eu usei como critério não só a enterrada, a plasticidade, a jogada, mas como também o quanto a enterrada teve influência em mim. Isso faz diferença pra mim, porque, enfim, é a minha lista. No 9º lugar, eu coloquei uma enterrada do Kevin Johnson em cima do Hakeem Olajuwon, porque eu, como torcedor do Rockets, senti muito. Kevin Johnson era um cara de 1,90m, que jogava no Phoenix Suns, e ele vem pelo baseline e dá uma cravada na cara do Olajuwon. Na 8ª colocação, eu coloquei
Shaquille O'Neal pelo Lakers em cima do Chris Dudley, dos Knicks. O Gui deve saber qual que é. Nossa, essa é bruta. Essa é bruta. Não é nem tanto pela enterrada em si, que ele vai dando meio que umas bundadas no Chris Dudley até embaixo da cesta e crava. Só que na hora que ele enterra, ele meio que abraça o Chris Dudley com as pernas, empurra, e o Chris Dudley fica brabo e joga bola nele. Toma falta técnica e tudo mais. Não é nem a enterrada em si, mas é o contexto todo. No 7º lugar, eu coloquei Dwayne... Essas vocês vão saber, é uma das mais recentes, inclusive foi a que deu o flag no meu vídeo. Dwayne Wade em cima de Anderson Varejão. É uma clássica, um contra-ataque. O Varejão acho que ele pensa em tentar cavar falta de ataque, é tarde demais porque ele não vai conseguir passar da linha, ele meio que pensa que vai conseguir dar um toco e o Dwayne Wade derruba ele cai de nuca no suporte da tabela. Essa é brutal. O número 6, eu botei aquela do LeBron no Jason Terry, que o Jason Terry vai puxar um contra-ataque pelo Boston, os caras roubam a bola, fazem uma ponte aérea e o LeBron desmonta o Jason Terry. No 5º lugar, eu coloquei Tom Chambers no Mark Jackson, Tom Chambers pelo Phoenix Suns, uma que ele apoia o joelho meio que no pescoço do Mark Jackson e faz ele ganhar mais altura. Então ele enterra muito alto, tipo, a cabeça dele tá meio metro pra cima do aro, porque ele deu essa alavancada no corpo do Mark Jackson. No 4º, eu coloquei Scottie Pippen em cima do Patrick Ewing, essa é clássica, que ele empurrou o Ewing, tomou falta técnica, aparece no Last Dance. No The Last Dance. No 3º lugar, eu coloquei a do DeAndre Jordan no Brandon Knight, essa é clássica também. Uma ponte aérea do Chris Paul pro DeAndre Jordan. O Brandon Knight pensa em dar um toco e ele cai no chão, não consegue levantar, e vem os caras levantar ele. No 2º lugar, eu coloquei a do Julius Erving, Sixers, no Michael Cooper. É aquela Rock the Baby, né, que ele balança a bola para um lado e para o outro e crava na cabeça do Michael Cooper. E no 1º lugar eu coloquei uma que pra mim é mais marcante, porque eu sou um cara muito anos 90, que é a do Sean Kemp, em cima do Alton Lister, do Warriors, que ele enterra e ele aponta pro Alton Lister no chão, assim. Essa é clássica também. Vale a pena dar uma olhada. Vejam o vídeo, várias enterradas boas. Vejam o vídeo. E todas essas enterradas eu fiz de cabeça, não pesquisei na internet. Enquanto eu ia fazendo o vídeo, eu fui me lembrando de várias outras, então é bem possível que tenha uma parte 2 desse vídeo. As maiores 10 enterradas, parte 2, não faz sentido. Teria que ser as maiores 20 enterradas, mas tarde demais. Logo mais vai ter uma parte 2 aí. Esse foi um aposto antes da gente começar a falar. Quem é que não curte uma enterrada, na verdade? Ah, pegaram o trocadilho. Mas enfim, vamos... hoje a gente preparou uma pauta que fazia tempo que a gente não fazia, né? Mas a gente sabe que todo mundo gosta das famosas listinhas, né? Porque eu acho que a NBA tá voltando, a gente tá aquecendo as turbinas e eu acho que vale a pena a gente discutir jogadores que a gente vai ficar de olho nesse retorno da liga, né? Acho que tem muitas histórias interessantes, a gente até discutiu algumas delas nos últimos programas, mas hoje é dia 7 de julho, a gente tá a 14, 21, 28, 3 semanas e meia do retorno dos jogos, né? Então, acho que agora, nas próximas semanas, a gente vai cada vez mais fazer programas voltados para a liga, que tá para a retomada da liga. Então, Vavo, vamos começar aí. Começa você com um jogador que você está de olho e por quê? Vamos lá. Andei dando uma pensada aqui. O Gui solicitou para fazer alguma lista de alguns jogadores. O primeiro cara que eu anotei aqui pode parecer estranho. Eu pensei no Caris LeVert. Por quê? Olha. Porque ele é o novo astro do Brooklyn Nets. Ele que já teve um jogo de 50 pontos nessa temporada. O Brooklyn Nets que vai estar desfalcado de praticamente todos os outros jogadores. Tá, tô exagerando, mas Kyrie Irving já estava machucado. Kevin Durant não vai jogar. Já são aqueles 2 desfalques que todo mundo sabia. Wilson Chandler falou que não vai jogar. DeAndre Jordan pegou Covid e falou que não vai jogar. Spencer Dinwiddie pegou Covid e falou que não vai jogar. Quem sobra? Quem sobra nesse time? Caris LeVert. Então, o Nets, eu ainda acho que ele vai se classificar, porque a distância pro Wizards ainda é de 5 jogos e meio, se não me engano. Eu acho que o Wizards não diminui para 4.
Isso significa E além que disso, o Bradley Beal anunciou hoje que não vai jogar no retorno da liga, né? Ele tá com uma lesão e ele anunciou hoje que ele não vai estar presente, então, no retorno da NBA em Orlando. Então o Wizards já não ia com o Davis Bertans, né? Sim. Que preferiu não jogar, até para não correr o risco de perder o contrato. E agora o Bradley Beal, que é o astro desse time, com o John Wall machucado, né? Desde o ano passado. Então, enfim, realmente essa disputa pela 8ª vaga no leste vai ser emocionante, hein, Vavo? E aí muito emocionante. E aí eu tava tentando montar o time do Nets com o seu grande líder, Caris LeVert. Quem sobrou no New Jersey Nets? Teremos o armador titular, eu não sei quem vai ser, porque de point guard true, os únicos caras que tem é Chris Chiozza, e eu sei quem é o Chris Chiozza, porque ele era tipo o último cara do banco do Rockets, entrava de vez em quando. É um cara que sempre jogou na D-League. E um outro cara chamado Jeremiah Martin. Possivelmente nenhum desses vai ser. Desculpa, eles contrataram o Tyler Johnson. Então, possivelmente o armador vai ser o Tyler Johnson. Junto com o Caris LeVert. Aí nós temos Joe Harris, com Taurean Prince e Jarrett Allen. Foi quem sobrou para jogar. Tem o Garrett Temple também. Mas enfim, o time do Nets possivelmente vai ficar em 8º, se ficar em 7º, em qualquer cenário vai ser eliminado com certeza na primeira rodada. Então eu fico curioso pro Caris LeVert, porque ele já é um cara que vem mostrando evolução. Ele tinha sofrido aquela lesão, lembra na temporada passada, que ele quebrou o pé tipo o Gordon Hayward no início da temporada, e ele voltou tipo em fevereiro, março, tipo, eu não acreditei até. Não foi a mesma lesão, né? Foi uma lesão feia, mas não foi a mesma lesão. Visualmente foi tipo o Gordon Hayward, exatamente. E eu falei, inacreditável que um cara desses pode voltar a jogar depois de 3, 4 meses. E ele tava tendo uma temporada boa, que nem eu falei, teve um jogo de mais de 50 pontos. Então eu fico curioso pra ver como vai ser o Caris LeVert como líder de um time. Com certeza ele vai ser o líder desse time, ainda mais agora que o Dinwiddie não vai jogar, acho que talvez ficasse ali entre os dois. Sem o Dinwiddie, vai ser o Caris LeVert o líder desse time. Eu fico curioso pra ver, pelo menos por 8 jogos. E mais 4 dos playoffs, porque eles estão com um cara que vão ser varridos de 4-0. Caris LeVert tem 12 jogos para mostrar o seu valor. Tem o elenco do Nets, ainda assim, você falou dos jogadores que sobraram, Taurean Prince, o Garrett Temple, não são jogadores ruins, né? Tem o Kurucs também, que eu acho um jogador... Mas que não tava jogando essa temporada, quase. Né? Oi? O Kurucs mal tava jogando essa temporada, né? Ele jogou na anterior, na 18-19. Ó, aqui, ó, na 18-19, ele jogou 46 de titular, 8 pontos e meio. E nessa, ele só jogou 4 de titular, 4 pontos e 2. Tudo pela metade. Sim, mas eu tô falando assim, os jogadores que podem ser úteis. É óbvio que, de novo, aquela história. Se ele é o 11º jogador no teu elenco, é uma coisa. Se ele é o 7º, você tá na lama, entendeu? Mas, enfim, tem alguns jogadores interessantes. O Joe Harris, enfim. Mas, de fato, realmente vai muito... São 4 ao menos, 5... Né, o Dinwiddie, eu tô contando o Kevin Durant, que não jogou, mas enfim. Dinwiddie, Durant, Kyrie Irving, DeAndre Jordan e o Wilson Chandler. São 5, né, jogadores a menos. Então, enfim, realmente, acho que o Caris LeVert foi bem pensado esse nome. Eu acho que é um cara pra gente prestar atenção. Eu acho, inclusive, até porque ele pode vir a ser uma moeda de troca pro Brooklyn Nets na próxima temporada. Se o Brooklyn achar que precisa completar a dupla Durant e Kyrie Irving com mais algum nome de peso, né? O Caris LeVert, ele assinou uma extensão no meio de 2019 que vale a partir da próxima temporada, né? Então, a partir da próxima ele vai ganhar 16, 17,5 e 19 milhões para 2021, 21, 22 e 22, 23. Então é um cara que... Em condições normais, com o cap projetado para subir, esse contrato seria tranquilamente um contrato fácil de ser trocado. Agora, por conta da pandemia, por conta do que aconteceu no começo da temporada na relação com a China, o cap muito possivelmente vai diminuir. E aí esse tipo de contrato se torna um pouco mais complicado de ser trocado. Mas, seguindo aqui
a lista, vou falar um nome que eu acho que é um nome que até eu me surpreendi quando eu coloquei esse nome, porque quem acompanha o Big Shot Pod sabe da minha posição sobre esse jogador. E na verdade não é nem porque ele é um atleta do Lakers, mas é o Dwight Howard. O Dwight Howard anunciou que vai jogar no retorno da liga pelo Lakers. Anunciou, acho que hoje ou ontem, foi esses dias. Quem não sabe, ele tem um filho e esse menino perdeu a mãe durante a pandemia. Ele estava muito preocupado com isso. O menino tem 12 anos agora, se eu não me engano. Além disso, ele também é um dos jogadores que estão mais ativos na questão da causa do Black Lives Matter e etc. Ele também já demonstrou publicamente a preocupação que o retorno da liga pode causar para essa causa, quer dizer, pode desviar a atenção, mas é óbvio que os jogadores agora eles já estão, inclusive, focados em reverberar as vozes dos atletas negros durante esse retorno da NBA. Inclusive, essa semana agora, acho que foi no final da semana passada, a NBA aprovou algumas mensagens que os jogadores poderão colocar nos seus uniformes no lugar do nome. Então, algumas coisas como I Can't Breathe, que é eu não consigo respirar, Black Lives Matter, Say Her Name, em alusão a Breonna Taylor, que é uma mulher negra que foi assassinada em Louisville, na casa dela. A polícia fez uma operação, confundiu ela e acabou matando. Enfim, a liga aprovou algumas mensagens que os atletas poderão colocar nos seus uniformes no lugar do nome. O Dwight Howard tinha essa preocupação. Além disso, tem a questão do filho dele. Não se sabia muito, não se sabia se ele voltaria, mas ele anunciou então que ele vai doar $700 mil quando recomeçar a liga. Doar $700 mil para iniciativas de caridade. Ele tem uma organização que chama Breathe Again, Respire de Novo, e ele vai doar esses $700 mil para essa ONG. Enfim, então ele é um cara que vai voltar e que eu vou estar de olho durante esse recomeço da temporada. Deixa eu fazer um aposto, porque tu falou o esquema dos apelidos das camisetas. Pessoal mais novo talvez não se lembre, mas em 2014 nós tivemos um jogo entre Miami Heat e New Jersey Nets, onde os jogadores, em vez de usarem os nomes atrás, usaram apelidos. Lembra disso? Lembro. Então, enquanto tu falava, eu abri um link aqui com os apelidos que eles usaram. Vale a pena falar todos, será? Acho que vai, fica muito chato. Fala os mais interessantes. LeBron James usou King James, Ray Allen usou Jesus Shuttlesworth, o Mario Chalmers usou Rio, Rio, mas por causa de Mario, não por causa do Rio de Janeiro. O Dwayne Wade usou D-Wade, Chris Bosh usou CB, o Udonis Haslem UD, o Michael Beasley B-Easy, o Norris Cole usou Coltrane, o Shane Battier usou Battle, o Roger Mason Money Maze, Chris Anderson Birdman, o Rashard Lewis Sweet Lou, o Greg Oden estava no Miami Heat G.O., o Joel Anthony usou Doc e o James Jones JJ. E aí no Nets o Andre Blatt usou Dre Live, o Kirilenko usou Kirilenko escrito com caracteres russos, cirílico, né? O alfabeto cirílico. O Alan Anderson usou Double, que é por causa do Alan Anderson, AA, né? Double. O Brook Lopes usou Brooklyn. O Deron Williams D-Will. O Jason Terry Jet. O Joe Johnson JJ. Kevin Garnett The Big Ticket, né? Que era o apelido dele da época do Minnesota, porque ele era o cara que fazia vender os tickets, os ingressos. E o Mason Plumlee Plums. Teletovic MT3, Paul Pierce Truth, o Reggie Evans Joker, o Joker, nem sabia dessa história, por quê? Tem uma explicação que eu não vou ler. O Sean Livingston S. Dot e o Tayshaun Taylor usou T__Y e o Shengelia usou Tokomotiv.
Enfim, uma curiosidade é que eu lembro desse jogo, mas eu não lembrava de quase nenhum desses aqui. Eu lembro que isso aconteceu, mas não foi muita notícia na época, pelo menos pra mim, então fica pela curiosidade de apelidos na camiseta. Posso fazer um vídeo sobre esse jogo, hein? É uma boa, vou fazer. É uma boa. É uma boa, é uma boa. Agora é você. O que mais temos? Minha vez? Deixa eu senhor. reabrir o arquivo aqui. Então, ó, esse não é um jogador, é mais uma dupla e é meio que um time. O que eu quero ver é como estará a relação e o entrosamento entre Donovan Mitchell e Rudy Gobert. Está Que, na minha lista. Está na sua lista? Como uma dupla também? Como uma dupla. Como uma dupla. Era meu segundo item, mas tudo bem, que bom. Que bom. Porque eu acho que todo mundo ficou curioso, né? Pra quem não lembra, o Rudy Gobert foi o primeiro caso de jogador diagnosticado e divulgado com Covid-19 na NBA. Tem aquele esquema que ele ficou esfregando nos microfones porque estava tirando sarro da doença. Depois saiu que era mais de um jogador do Jazz, né, que pegou. No caso, eles só divulgaram o Donovan Mitchell, é isso? Ou era só o Donovan Mitchell? Enfim. Depois falaram que o Donovan Mitchell... eles estavam meio que brigados, porque o Donovan Mitchell concluiu que tinha pegado a doença por causa dele, e não se tinha mais uma notícia sobre isso. Depois falaram que talvez o Rudy Gobert estivesse disponível para troca, porque o relacionamento deles nunca mais seria o mesmo, mas depois já falaram que eles estavam se dando bem. Enfim, a minha curiosidade é se isso vai refletir dentro da quadra ou não, lembrando que o Jazz também perdeu o Bojan Bogdanovic, que fez uma cirurgia no pulso, se não me engano, e era um cara que vinha tendo a melhor temporada da carreira, depois de ir passar por vários times, ficar um pouquinho em cada time, ali no Wizards, no Nets. Ele pareceu ter encontrado o lugar dele no Jazz, sendo muitas vezes a segunda ou a terceira opção do ataque do time. Perdendo esse jogador, o Jazz é um time ali que está no bloco para ficar em quarto, quinto e sexto lugar, então eu fico curioso para saber o quanto isso pode influenciar no desempenho do time e o quanto talvez já se passaram 2-3 meses e isso foi esquecido e não é mais um caso, não sei, mas eu fico curioso para saber. Para quem lê em inglês, no site da ESPN americana, hoje tem uma matéria longa sobre como que a relação entre Rudy Gobert e Donovan Mitchell azedou, quando que foi, quando que acham que foi, não a matéria não necessariamente diz exatamente quando foi, ela aponta alguns sinais de que a relação deles foi se deteriorando ao longo do tempo, como que eles estão reconstruindo essa relação. Então é uma matéria bem legal, é longa e é do Tim McMahon, mas vale a pena ler, que conta bastante dos bastidores do Utah Jazz. O Tim McMahon entrevistou alguns atletas, algumas pessoas da organização, obviamente sob a condição de anonimidade, então vale bem a pena ler. Antes de eu passar para o próximo nome da minha lista... Resume a matéria pra gente, porque eu não li. Então, a matéria, ela fala basicamente do que aconteceu quando o Gobert foi diagnosticado, o Donovan Mitchell ficou bravo quando ele também foi diagnosticado, embora não se tenha certeza se foi o Gobert que passou para o Mitchell, ou se até pode ter sido o Mitchell mesmo que passou para o Gobert. Na verdade, não se tem como ter certeza, porque eles foram diagnosticados quase ao mesmo tempo, 1 ou 2 dias de diferença, né? Conta que o Gobert tentou falar com ele, que o Donovan Mitchell no começo não queria falar, depois começaram a ter sessões virtuais com o time e o Gobert não estava participando porque ele achava que ele não deveria participar enquanto ele não resolvesse a situação dele com o Donovan Mitchell. Depois eles se falaram, enfim, aparentemente as coisas estão melhorando, mas existe uma questão, quer dizer, o Donovan Mitchell é um cara que ele tem um contrato de tênis, ele tem outros patrocinadores, ele é um cara que tem muito mais disposição que o Gobert, que está lá há mais tempo. O Gobert jura por Deus que isso não é um problema para ele, que ele quer ganhar, ele quer ser campeão, então ele não teria problema com isso, mas a matéria sugere que isso também é uma questão. Enfim, é uma matéria longa, vale a pena perder ali, gastar os seus 15 minutos para ler, porque tá super bem destrinchada
a situação. E tem também a questão que o Gobert daqui a pouco vai ser um free agent, acho que não nessa oficina, na outra, né? Ele vai ser elegível para o Supermax, e aí tem a questão de um time dar ou não o Supermax para um pivô, que hoje em dia, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, era normal que o melhor jogador de um time fosse um pivô. Hoje em dia, se o seu melhor jogador é um pivô, a não ser que ele seja um pivô muito fora do comum, como é o Jokic, muito possivelmente você não vai conseguir ser campeão porque o jogo mudou, né? Então, enfim, tem todas essas questões. A matéria é bem legal, vale a pena gastar um tempo para ler ela. O Gobert tem mais 2020 e 21, né, do contrato dele, e ele vira free agent em 21. Ele assinou naquela off-season de 2016, quando deu o salto no cap, mas que no final meio que se justificou, ao contrário de vários outros jogadores que ganham até hoje um dinheiro completamente desproporcional ao que eles produzem. Exatamente. Antes de eu passar para o segundo nome na minha lista, uma coisa que eu lembrei quando o Vavo estava falando da questão dos apelidos, existia uma liga de futebol americana paralela que é a XFL. A XFL teve um retorno agora, ano passado, e ela acabou quando a pandemia estourou. Eles tinham voltado, mas eles tiveram uma primeira versão da XFL alguns anos atrás, eu não lembro exatamente quando, e os jogadores todos jogavam com apelidos. Então eu lembrei disso agora quando o Valvo estava falando, eles jogavam com todo o nome no uniforme, não era o nome, era um apelido sempre. Eu lembrei disso, tinha uns apelidos engraçados. Uma curiosidade, quando o Nenê foi entrar na NBA, ele queria usar Nenê na camiseta e a NBA não autorizava, porque tinha que ser o nome de registro. E aí ele teve que colocar Nenê no nome oficial dele para poder usar Nenê na camiseta, sabia disso? Não sabia que ele teve que colocar. Eu li isso em algum lugar, espero que seja verdade, não lembro a fonte. Mas ele teve que colocar Nenê no nome... o nome dele é Maybiner. Maybiner Hilário. Cara, que nome estranho, né? Maybiner, não sei como é que fala. Não sei também não. É Maybiner, ou em inglês seria Maybiner, mas sei lá. Não sei. Que coisa estranha. Meu segundo nome, esse terceiro no caso, porque o segundo é o mesmo que o Vavo, é um jogador que acho que todo mundo quer ver, até porque vazou não, porque não foi escondido, saiu uma foto dele nesse retorno, treinando em New Orleans, e ele tá só a capa do caqui, aparentemente, que emagreceu bastante, que é o Zion Williamson, né? O New Orleans tem aí que alcançar o Memphis para pelo menos conseguir gerar aquele playoff, né, pela oitava vaga. Na verdade, o Memphis, se eu não me engano, tá 3,5 jogos atrás da frente do Portland e do New Orleans. Pelo que vinha acontecendo no final, ali na reta final, antes de interromperem a temporada, e pelos jogos que o New Orleans vai ter, eu diria que o New Orleans é o favorito a disputar com o Memphis essa vaga, né? Lembrando que Portland, Sacramento e tem mais um time que tá nessa briga. Acho que é mais Portland e Sacramento, mas todos esses times têm boas chances de conseguirem gerar esse playoff contra o Memphis. Tô muito curioso para ver como o Zion vem, porque se ele de fato tá em melhor forma física do que ele estava quando ele voltou, e ele realmente, dependendo da foto, dependendo do ângulo, ele parecia estar acima do peso, o que sempre foi um problema. Não vou dizer que sempre foi, mas em alguns momentos da carreira dele foi um problema, quer dizer, ele parecia estar acima do peso. Tô muito curioso para ver não só o Zion, mas esse time do New Orleans como um todo, né? Eu acho que é um time que tem um futuro aparentemente muito promissor, mas que pode já, nesse primeiro ano do Zion, beliscar uma vaga nos playoffs, e isso é uma coisa que é muito importante para times jovens, né? Essa experiência em playoff, né? Você vê, por exemplo, o efeito que 2 anos seguidos de playoff teve na carreira do Jason Tatum e do Jaylen Brown pelo Celtics, né?
É muito importante que jogadores jovens tenham essa experiência em playoff o quanto antes, já sendo colocado num dos maiores holofotes, que é pegar, muito possivelmente, caso o New Orleans consiga, pegar um Lakers de LeBron James, Anthony Davis, aí tem toda, além da história dos playoffs, tem todo o subplot, que é Anthony Davis contra o New Orleans, Brandon Ingram, Lonzo Ball, Josh Hart contra o Lakers. Tem o lance existe um rumor de que o LeBron não seja um cara muito... ele é um cara que gosta muito de chamar os jovens jogadores de Young Kings, etc. Mas com o Zion, meio que isso não tem essa relação, e dizem que isso pode ter sido motivado porque o Zion não assinou com a Clutch, assinou com outro agente. Enfim, tem todo... Além do Zion em si, caso o New Orleans se classifique para os playoffs, muito possivelmente será contra o Lakers, e aí tem todo esse outro lado da história que também vai ser um desenvolvimento legal de observar, né? Para a continuação da liga, com certeza o time mais interessante de se classificar nesse cenário seria o Pelicans. E eu não acho tão improvável, não. Eu sei que essa porcentagem de 100% da oitava vaga dividida entre todos os times, isso deve dar, sei lá, uns 20% para o Pelicans, 15%. Mas ao mesmo tempo ninguém vai ter mais que 40% nessa briga aqui. O Memphis, talvez, porque ficando em oitavo ele só precisa ganhar um jogo. Mas para a continuação da liga, eu acho, como torcedor, seria mais interessante que o Pelicans enfrentasse o Lakers, justamente por todos esses motivos que tu falou. Eu tentei encontrar mais fotos do Zion aqui, mas eu acho que a que tu viu é a mesma que eu tô vendo aqui, que é a mesma que tá em todos os lugares, que é ele com uma regata preta, com um capuz e uma máscara olhando pro lado numa academia. Essa mesmo. Dá pra ver que ele tá bem forte. Mas eu vou te dizer que nesse momento, eu não estava vendo esse peso como um problema para ele. Eu via como uma coisa que poderia vir a ser um problema no futuro, se ele, sei lá, para os joelhos dele ficar carregando esse peso desnecessariamente. Enfim, mas se ele está substituindo, entre aspas, a gordura por músculo, e enfim. Eu acho que não vai ter tanto impacto imediato. Essa transformação dele seria mais uma coisa para ele não ter problemas no futuro. Uma coisa que eu lembro, eu escutei essa explicação uma vez, quando o Ronaldo teve a terceira lesão dele, o Ronaldo Fenômeno, teve a terceira lesão de joelho dele. Eu lembro de ter visto esse médico, que eu não lembro o nome agora, na televisão, explicando que o grande problema de você... No caso do Zion, especificamente, aparentemente ele sempre foi o famoso troncudo, né? Ele sempre foi mais forte, mais parrudo, mais denso, né? Mas eu lembro desse médico explicando, quando o Ronaldo teve a terceira lesão no joelho, que o que acontece é o seguinte: quando você passa por um programa para ganhar massa muscular e você ganha massa muscular muito rápida, e no caso do Ronaldo isso é nítido, né? Você vê, por exemplo, Sim. O Ronaldo da Copa de 94, quando ele tinha 17 anos e ele era um moleque franzino, e você vê já o Ronaldo na Copa de 98, quando ele teve lá o piripaque antes da final, ele era um cavalo em 4 anos ele ganhou muita massa, e dizem que isso aconteceu principalmente no período dele na Holanda, né? Tanto que quando ele vai para o Barcelona, ele já é um absurdo de forte, né? O que acontece é que os seus tendões, o seu corpo, você vai ganhando massa aos poucos, só que os seus tendões, eles não aumentam a capacidade de carregar peso de impacto na mesma velocidade que o teu músculo, né? E aí o que acontece é que aos poucos você vai sobrecarregando esses tendões, e a tendência é que eventualmente eles possam sofrer lesões. E dizem que o Ronaldo foi muito vítima disso. Então é isso que você falou. O Zion, muito possivelmente, ele não teria problema de joelhos, ou até no pé. O Shaquille O'Neal, o que derrubou muito a carreira dele não foram os joelhos, foram os pés dele. Ele tinha muitos problemas no pé, né? Muito possivelmente o Zion não teria problemas agora, nem daqui 2, 3 anos. Mas o problema é quando ele chega com 28, que em tese ele estaria no auge, só que você já tem aí mais de 10 anos de impacto, considerando que ele joga, né, desde moleque. Então isso seria um dos perigos. Se ele ficar mais seco, isso diminui a chance disso acontecer, né? Exato. Deixa eu ir para o meu próximo da lista, que é mais ou menos nesse tema.
que é relacionado... Na verdade, eu botei 2 aqui que se encaixam na mesma categoria, mas que não é do Zion Williamson. Eu botei o Nikola Jokic e o Marc Gasol, que eles estão nessa categoria de jogadores grandes, volumosos, vou usar essa palavra, que nunca foram os caras mais atléticos do mundo. O Jokic, em foto de reapresentação da última temporada, ele claramente estava muitos quilos acima do peso. O Marc Gasol é outro que sempre tem aqueles braços gigantes dele, e ambos estão magros, que era algo que eu não imaginava que era possível. Eu imaginava eles um pouco menos grandes, mas eu não imaginava eles magros. Uma foto do Jokic que saiu, que é a que todo mundo comentava em cima, que ele estava bem magro. Eu não sei se aquela foto específica dá uma impressão dele estar mais magro do que ele realmente está, mas claramente o Jokic perdeu bastante peso. E o Marc Gasol também. E os dois fazem essa função, que é o pivô, que muitas vezes utiliza o próprio peso como uma vantagem, né, para fincar posição, para, enfim, para fazer um pick and roll, para fazer para pegar rebote, enfim. Eu não sei o quanto isso pode afetar o jogo deles para melhor e para pior. Com certeza, eu acho que num balanço final é para melhor, porque um cara em melhor forma física pode ajudar em várias outras formas. Mas eu acho que talvez essa perda de peso pode prejudicar eles nessa questão de fazer o box out pro rebote, de ser um cara mais pesadão para dar trombada. Fico curioso para ver, como o assunto é jogadores que queremos ver, tanto o Marc Gasol quanto... E se falarmos de idade, são casos diferentes, né? O Jokic tem 20 e pouquinhos, o Marc Gasol tá no final da carreira, conseguiu finalmente ser campeão na temporada passada, mas tá no final de carreira. Ele foi bicampeão, né? Foi campeão pela Espanha e campeão pelo Raptors. Mas são momentos diferentes na carreira, mas eu fico muito curioso para ver. Jokic também estava aqui na minha lista. Eu fiz uma lista com 8 nomes, mais ou menos. Não, eu só fiz mais um. Não, mas eu fiz uma lista porque já prevendo que talvez a gente pudesse ter esse overlapping de nomes. Então, Jokic também está na minha lista. Eu tenho meu próximo nome, eu concordo com tudo que você falou do Jokic. Também tem a questão que ele foi contaminado pelo coronavírus, né? Aliás, coisas que a gente não comentou aqui no começo do programa, o Clippers, nessa última semana, fechou o centro de treinamento por alguns dias, e o Bucks também. O né? Bucks, eu vi. Por conta de testes positivos de algumas pessoas que estavam programadas para ir para Orlando. O Clippers, inclusive o Landry Shamet, né, foi anunciado com Covid. Ele teve algum anúncio sobre se ele vai ou não, se ele já está fora, se ele vai? Não vai, né? Não. É um chutador de 3 importante, é um cara que pode fazer falta para o Clippers. Enfim, não acho, de novo, eu acho que ele jogaria ali no crunch time, ele jogaria poucos minutos, mas ele é um cara muito bom de 3 pontos, que pode sim fazer falta para o Clippers. Mas enfim... Olha, só para não dizer que eu falei que ele não vai, mas agora eu tô procurando aqui para ver qual é o desfecho da história, e a última disse que ele provavelmente não viajará, então agora eu tô na dúvida se ele vai ou não vai. Não tá definido. Eu vou continuar pesquisando enquanto tu fala. Aliás, os times estão começando a ir para Orlando, né? Acho que é a partir dessa semana agora, o Lakers, pelo que eu vi, acho que vai quinta-feira. Hoje é terça, quando a gente tá gravando. O próprio Orlando já chegou hoje lá, foram de ônibus. De linha, não, tô brincando. E o Toronto já tá lá, né? Como a gente já tinha falado, mas eu acho que o Lakers vai quinta-feira. Tem todo o protocolo diz, inclusive, que os jogadores têm que viajar separados. Tem toda uma questão, mas os times estão começando a ir para lá. Mas enfim, eu tenho uma lista aqui. Eu procurei selecionar atletas que ou tem alguma história extra-quadra, mas que pode gerar alguma coisa dentro das quadras, ou alguma história, alguma narrativa, como é o caso do Dwight Howard. Mas, em geral, eu procurei jogadores jovens, porque, assim, é óbvio que todo mundo sabe do Kawhi, do Giannis, do LeBron e etc, né? Então, eu foquei muito minha lista em jogadores jovens. Eu tenho mais 2 jogadores aqui
Eu vou falar de um deles, eu acho que o Vavo vai falar do outro. O que eu vou citar agora é o nosso glorioso Luka Doncic, né? Que tinha ido para a Europa, já aparentemente já está em Dallas com o time. Tudo indica que ele não foi contaminado pelo coronavírus. Eu estou muito curioso para ver o desempenho dele como o principal jogador de um time de playoffs. É muito raro que a gente veja um jogador na sua segunda temporada sendo absolutamente, inquestionavelmente o melhor jogador de um time, né? De playoffs. A gente pode ver com o Zion um cara que é o melhor jogador como rookie, o que é ainda mais raro. Mas eu acho que o salto que ele deu da primeira para a segunda temporada foi muito grande. Ele, no começo da temporada, ele esteve, inclusive, nas discussões para MVP, com médias próximas a um triple-double. Então, assim, eu estou muito curioso para ver o Dallas. Tudo indica que vai se classificar em sétimo, mas se por acaso o Dallas, eu não acho que o Dallas tem time para superar o Clippers, tudo indica que vai ser esse o confronto nos playoffs, mas se o Dallas por acaso conseguir subir uma posição e se classificar em sexto, eu acho que do terceiro para baixo o Dallas pode complicar para muita gente, então eu estou muito curioso para ver como que volta o Doncic e como que ele se comporta nos seus primeiros playoffs na NBA. O Doncic é um cara que a gente tem que lembrar que ele não é um jogador desacostumado a grandes jogos, muito pelo contrário. No Real Madrid, ele sempre ele joga, acho que desde os 15 anos, que ele é do profissional do Real Madrid, e sempre chegando em finais de competições espanholas e europeias. Ele foi eleito o MVP da Euroleague antes de ir para a NBA, com 18 anos. Então, assim, ele não é um jogador que está desacostumado a esse tipo de jogo. Muito pelo contrário, desde cedo ele está acostumado com esse tipo de decisão, né? Vou te falar, então, um jogador que foi... no seu segundo ano, ele foi um All-Star já pela segunda vez. Ele foi um All-NBA Second Team e ele era o melhor jogador de um time que chegou às finais da NBA. De quem eu estou falando? Como é que é? Repete as qualificações. Na sua segunda temporada, ele disputou o seu segundo All-Star Game. Ele ficou no All-NBA Second Team e ele era o melhor jogador de um time que chegou às finais da NBA. Magic Johnson? Não era a resposta, eu tô pensando. Não sei se o Magic Johnson se encaixa nessa descrição. Não, mas não era. Quem que era? Hakeem The Dream Olajuwon. Poucos se lembram, mas em 86 o Rockets chegou às finais contra o Celtics, eliminando o Lakers. Naquela cesta de costas do Ralph Sampson, sabe? Que ele tem um segundo e arremessa a bola de costas. Aí tu pode questionar que talvez o Ralph Sampson fosse o melhor jogador daquele time, mas eu acho que não. Mas eram outros tempos, né? Sim, sem dúvida. Quem mais eu tenho na minha lista? Eu tenho mais um jogador aqui na minha lista que eu botei de última hora, porque eu achava que ele não ia mais voltar a jogar para a NBA, e fiquei feliz que ele vai voltar, porque eu sempre gostei muito dele. Estou falando de Luke... Não, quase. Luke Mbah a Moute. Por que eu tenho dou uma atenção especial para eles? Não só porque ele está voltando pro meu time, que é o Rockets, mas naquela temporada 17-18, que foi a que o Rockets teve 65 vitórias, classificou em primeiro e acabou perdendo aquela série para os Warriors, analisando o Chris Paul, o Mbah a Moute na temporada regular, ele era um dos grandes responsáveis pela parte defensiva. E tinha o Ariza, que era o cara que começava o jogo, mas o Mbah a Moute não só ele começou vários jogos de titular também, mas como ele tinha uma responsabilidade defensiva muito grande, e ele ajudou muito aquele time a ser o time de 65 vitórias. Porém, entrando nos playoffs, ele machucou o ombro, e ele nunca se recuperou totalmente, e nos playoffs ele foi totalmente nulo. Ele foi um cara que não dava para usar nos playoffs, tanto que a rotação do Rockets ficou lembra disso? Ficava em 7 jogadores no máximo, porque o oitavo cara era um Mbah a Moute, e isso atrapalhou bastante naqueles playoffs. Depois ele acabou sendo dispensado, ele voltou pro Clippers, mas mal chegou a jogar no Clippers, nem jogou no Clippers, estava sem clube, e agora quando o Thabo Sefolosha falou que não vai voltar para a bolha de Orlando, ele estava no elenco do Rockets, para quem não sabe,
liberou uma vaga e o Rockets pegou de volta Mbah a Moute. Então, considerando que ele está aí há praticamente 2 anos tratando dessa lesão do ombro, espero que esteja recuperada, eu fico curioso para saber se ele vai ser um cara que vai entrar na rotação que nem ele era antes dessa lesão, ou se ele foi contratado simplesmente porque o Rockets tem que juntar a maior quantidade de wings possíveis para vencer alguma gincana, não sei. É um nome interessante, cara, que pode ajudar. Eu acho que ele pode ajudar, sim, dependendo do matchup que o Rockets pegar nos playoffs. Eu acho que ele é um cara que pode ser útil, mas ele jogou, tô vendo aqui só para confirmar, ele jogou só 4 jogos pelo Clippers na temporada 18-19. Então ele tá realmente praticamente parado há 2 anos. Assim como o J.R. Smith, né? Exatamente. Que jogou o último jogo em 2018, foi novembro de 2018. Se não me engano, foram 4 também pelo Cavs nessa temporada. Naquela temporada, não mais. Então eu vou ao meu último nome dessa lista, eu achei que você fosse falar dele. O meu último nome é um jogador de um time do leste, mas eu vou falar dele e vou falar do time, porque eu acho que ele é o grande coringa desse retorno da liga, que é o time. Eu acho que é um grande coringa porque a gente não sabe o que pode acontecer. O jogador que eu estou falando, o jogador em questão é o Ben Simmons, que está recuperado da lesão. Ele estava fora do Sixers quando a liga foi interrompida por conta de uma lesão. Ele está 100%. Obviamente que vazaram alguns vídeos com ele arremessando de longe. Sempre tem aquela questão da expectativa que ele comece a arremessar um pouco mais de 3 pontos, que é o que falta, eu acho que para destravar completamente o jogo do Ben Simmons, né? E ele deu algumas entrevistas falando que ele tem intenção, sim, de começar a chutar de 3. Obviamente que entre falar em entrevistas e fazer em jogo tem uma distância considerável, mas eu acho que o Ben Simmons representa um pouco o que o Sixers traz para esse retorno da liga. Quer dizer, o Sixers é um time que claramente está... como é que... A palavra em inglês é underachieving, né? Quer dizer, que está fazendo menos do que se esperava, acho que é esse o termo, quando a temporada começou, né? É um time que supostamente tem muito mais talento do que o recorde indica. Nesse período de hiato da liga, é um time que pode ter, enfim, é óbvio que ninguém estava treinando, mas é um time que pode voltar completamente diferente, e o talento a gente sabe que está lá, né? A gente sabe dos jogadores que o Sixers tem, a gente sabe que defensivamente é um time que causa problemas para qualquer time do leste. A gente vê, por exemplo, no confronto direto contra o Celtics, é um time que defensivamente pode ser muito bom, com o Embiid ali, com o Al Horford, né? O Thybulle, o próprio Ben Simmons, que é um jogador que para mim está entre os 10 melhores defensores da liga nessa temporada. Enfim, a gente não chegou a fazer os 2 All Defensive Team, mas eu acho que nesse momento eu colocaria ele. Então, ele tá liderando não que seja o melhor parâmetro, mas ele tá liderando em roubos de bola pro jogo. Então, então assim, eu acredito que o Simmons é um jogador que a gente tem que ficar muito de olho, porque, primeiro, eu acho que ele é um grande jogador. Segundo, que se ele começar de fato ele não precisa chutar 8 bolas de 3 pontos por jogo, ele não precisa chutar 6 bolas de 3 pontos por jogo, ele precisa chutar 2 bolas e meia, 3 bolas. É isso, assim, se ele não precisa nem 40% de 3 pontos, ele precisa se ele tiver 32% de 3 pontos, se ele for respeitável, quer dizer, se ele numa bola de 3 aberta, sem nenhuma marcação perto, já vai abrir o jogo dele um absurdo, porque os times não vão mais poder marcar ele de longe, né? Então, eu acredito que isso é uma coisa que vai ser fundamental para ele, e o tanto que isso pode se traduzir para o Clippers, né? Para os Sixers. Um dos problemas do Sixers, eu acredito, na temporada passada, nos playoffs, em alguns momentos dessa temporada, é que pelo fato
do Simmons não ter esse arremesso de longa distância, muitas vezes a tendência dele era tentar a penetração no garrafão, e aí o Embiid tá lá, né? O Embiid ocupa aquele espaço, né? E hoje é muito difícil você jogar na NBA tendo 2 jogadores dentro do garrafão constantemente, né? Então, eu acredito que... E o Al Horford, né? E o Al Horford, mas o Al Horford a gente sabe que ele consegue jogar fora do garrafão, ele tem esses recursos. Além disso, nem sempre você precisa jogar com o Al Horford e o Embiid, quer dizer, você pode revezar eles dois em alguns momentos do jogo e de repente só ter os dois em quadra nos momentos decisivos, ali quando você precisa de uma defesa mais forte. Então, eu acredito que o Ben Simmons ele é um cara fundamental para o que o Sixers quer, e o Sixers, quer dizer, ele é um time que está em, eu não lembro agora se ele está em quinto ou sexto no leste, mas ninguém quer enfrentar o Sixers no primeiro round. Você pode ter certeza que o Boston vai fazer de tudo para ultrapassar o Toronto, e o Toronto vai fazer de tudo para manter a segunda posição, porque entre ficar em terceiro e em quarto no leste, se for para pegar os Sixers, eu preferiria ficar em quarto do que ficar em terceiro e pegar os Sixers já que não tem mais vantagem principalmente porque não tem mais vantagem de jogar em casa, né? É muito mais negócio ficar em quarto e pegar o Pacers, que acho que é o quinto nesse momento, do que ficar em terceiro e pegar os Sixers, né? Não, a questão é a continuação, né? Que ele pegaria o Bucks antes da hora, ficando em quarto. Sim, eu tô pensando num primeiro round de playoffs, claro, né? Sim. Bom, a minha lista acabou aqui. Não sei se tem mais algum jogador. Não. Eu tinha mais alguns nomes aqui que eu acho que... eu tinha pensado no Brandon Ingram, que tava tendo uma temporada legal, mas aí eu já falei do Zion, né? Eu tinha colocado aqui o Alex Caruso, porque o Avery Bradley não vai jogar, então eu não quis colocar 2 do Lakers nessa lista, mas eu acho que também é um cara que vale a pena ser observado, porque principalmente nesse período ele deu entrevista no podcast do Zach Lowe, muitas pessoas começaram a reparar mais no Alex Caruso, e inclusive eu queria ver como que ele reage a isso, né? Porque uma coisa é você jogar bem quando você não é uma das maiores preocupações defensivas do adversário. Agora, quando os times começam a perceber a sua existência, a tendência é que seu jogo complique um pouco, porque os times começam a te marcar mais de perto. Tinha pensado em alguns outros nomes aqui, mas acho que essa lista que a gente falou tá bem completa, a gente cobriu vários... É óbvio que tem muitos outros nomes. Eu teria o Harden aqui, eu até achei que você fosse colocar, porque o Harden perdeu muito peso, né? E aí tem fotos dele bem mais magro. Quero ver como isso vai impactar no jogo dele, porque ele é um cara que gosta muito do contato físico, principalmente para cavar falta, né? Quer dizer, e de novo, não vai nenhuma crítica aqui, eu acho que cavar falta é recurso, ele sabe fazer isso, mas se você tiver mais leve, de repente é mais complicado de você tomar muitas pancadas, né? Então acho que ele é um outro cara que a gente tem que ficar de olho. Enfim, tem vários jogadores para se ficar de olho nesse retorno aí, né? É isso. Acho que passamos de 1 hora aí de programa. De gravação? De gravação, sim. Não sei, mas acho que sim, passamos um pouco. Acho que tá bom por hoje, né? Deixa eu só fazer então um comentário final aqui. Na falta de NBA, eu ando lendo muito só para matar minha curiosidade mesmo. Performance da Liga Chinesa, da CBA. Vários jogadores americanos ou jogadores que passaram pela NBA jogando lá. E eu gostaria de falar que ontem Ty Lawson está mais vivo do que nunca. Hoje ele joga no time no Fuilan Sturgeons. E ele teve uma performance de 21 pontos, 7 rebotes e 13 assistências. O grande Ty Lawson. Faz tempo que ele não aparece na NBA. Ele tem médias de quase 27 pontos, 5 rebotes e 9 assistências. 2,6 roubos de bola por jogo, jogando pelo Sturgeons na CBA. E eu sigo um site que manda uns stats da NBA quando a NBA está acontecendo, e nesse período que não está tendo NBA, eles ficam mandando várias estatísticas da CBA. Eu acho curioso. Por exemplo, Jeremy Lin, sempre vem do Jeremy Lin, veio do O.J. Mayo, tá jogando lá. Lembram do O.J. Mayo, suspenso da NBA por causa das drogas. Opa, tem lembro. O
Marcus Georges-Hunt, que também passou na NBA. O Ahmed Haddad, lembram dele? O iraniano, ele teve 24 pontos, 20 rebotes e 9 assistências no jogo do dia 3. Ou seja, quase um triple-double para Ahmed Haddad. Enfim, Zhou Qi, o chinês que ficou ali 2 temporadas no Rockets, nos últimos 2 jogos ele teve 58 pontos, 28 rebotes e 8 tocos somados nos últimos 2 jogos. Curioso ver, porque são números bem altos dessa liga chinesa. Eu não sei se eles jogam 40 ou 48 minutos, você sabe? Não sei. Agora não sei de cabeça. Olha, por esses números aqui tá com cara de ser 48, porque tem uns números muito absurdos aqui dos caras que eu nunca vi na minha vida. Mas enfim, vou pesquisar aqui pra ver se eu descubro. Nunca assisti um jogo, mas já assisti highlights. Fica de curiosidade, então, quem tá com saudade de basquete, acompanha a liga chinesa. Não sei se passa em algum lugar, mas deve ter como encontrar aí na internet. Então é isso, né? Acho que essa semana ficamos por aqui. Semana que vem eu tava pensando em fazer da gente organizar a gente fez um episódio ano passado que foi um dos mais ouvidos do Big Shot Pod. A gente podia fazer um episódio de Power Rankings desses 22 times que estão retornando. O que você acha, Lavo? Cara, eu achei que tu ia falar de Power Rangers, juro. Podemos falar de Power Rangers também. Qual é a sua cor preferida? A gente pode... Enfim, acho que a gente pode... Vamos ver. O que vocês acham? Fala pra gente nos comentários no YouTube, manda pra gente nas redes sociais ou no @BigShotPod, tanto no Twitter quanto no Instagram. O Big Shot Pod é uma produção da Ampere, editado por Guilherme Dornelles, estrelado por MM Isidoro, Vavo Mantovani e este que vos fala, Guilherme Pinheiro. Você me acha nas redes sociais na @Gui_Pinheiro. Você, Vavo? Vavo no Instagram e Vavo Fresno no Twitter. Então é isso. Semana que vem estaremos de volta. Aquele abraço. Até. Ampere.